aqui a aula agora. Bom, então vamos dar continuidade aí ao nosso assunto. A gente falou bem pouca coisa, né? Porque a primeira aula foi só mais para apresentar a disciplina e aí eu mostrei só algumas coisas bem básicas lá da evolução histórica do direito do consumidor para vocês. Então a gente vai dar continuidade a essa parte ainda das noções gerais, né? Lembrando aí que já está no site, né? Desde a semana retrasada, desde a primeira aula lá, a ementa. Então vocês olham lá, veem qual o livro que vocês vão adquirir, né? Não esqueçam, eu também acho que não falei, né? Que é fundamental estar sempre com o código, né? Aqui, no caso, eu tenho esse 3 em 1, né? Que tem Código Civil, Processo Civil, Constituição. Aqui no meio, nas leis especiais, está o Código do Consumidor. Mas como a gente está com aula remota, não é necessário ter o formato físico assim. Vocês podem ter só acesso, por exemplo, ao que está lá no site do Planalto, né? Que tem o Código Civil lá completo e o Código do Consumidor, claro, que é o que vamos usar. Ou podem adquirir as versões para colocar no celular, enfim, né? Vocês ficam à vontade aí para estar sempre atualizando esses códigos e estar sempre aí junto com a legislação, já que é necessário, né, a gente usar a legislação aqui, até porque nós temos uma lei especial, uma lei específica para usarmos aqui durante o semestre, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, certo? E aí vocês já viram, né, que também essas aulas ficam lá no YouTube, né? Tá lá no meu canal, no Claudemir Cardoso. Então, alguns de vocês já viram lá a nossa primeira aula e tem lá disponíveis as aulas antigas também, se vocês quiserem já dar uma adiantada, se bem que cada turma tem sua realidade, então nenhuma aula é igual a outra, então o assunto pode até ser parecido, mas pode ter alguma atualização, logicamente, né, do ano passado para cá. E, claro, a forma de dar aula sempre muda, porque como vocês já me conhecem, já sabem que as minhas aulas, elas não são nunca iguais, são sempre diferentes, né? Tem sempre uma diferençazinha de um semestre para o outro. Então, se quiserem já dar uma adiantada, podem assistir lá, se não, vão esperando, assistindo aqui ao vivo, né, pelo Zoom, e depois, se quiserem dar uma revisada, tá lá para assistir quando vocês quiserem e bem entenderem, né? Pois bem, chique demais, né? Foi uma das poucas partes boas, né, que sobraram aí dessa pandemia, porque só tem um monte de coisa ruim, mas uma das poucas partes boas foi essa, né, de poder deixar o material mais disponível para vocês. E aí, já emendando aqui antes do Afrânio lançar o comentário pergunta, só para finalizar essa partezinha, amanhã eu acho que já coloco essa aula de hoje lá no YouTube e depois também acho que amanhã já entram esses slides que eu comecei a compartilhar aqui, que eu já mostrei a vocês, e aí amanhã eu acho que já coloco para vocês, certo? Esse material. Diga, Afrânio. Professor, só uma dúvida, mas é em relação às provas de monitoria e tudo. Eu vi que começou para grupo de estudo, né? Para monitoria, vai ter agora nas próximas semanas também? Vai, eu estou esperando para lançar, acho que quinta-feira, o edital da monitoria. Aí vocês vão ter acesso a quais são as disciplinas, assuntos, todos aqueles detalhezinhos. E a prova vai ser igual a do PIBIC lá, a do ano passado. Aquela que foi pelo Google Forms vai ser do mesmo jeito. Porque como a gente não vai voltar a ter atividades presenciais em março, né? Porque tudo indica que as coisas vão piorar cada vez mais agora, né? Então, né, infelizmente, porque Pernambuco acabou de fechar 63 cidades, então só sobra agora Alagoas e Sergipe, né, sem nenhuma medida, de Maranhão, sem nenhuma medida aí mais restritiva. É questão de dias para ter alguma coisa aqui que vai ter que ser feita, porque os casos já estão aumentando e eu estava vendo agora no jornal, antes de começar aqui a aula, que a Arapiraca, São Miguel dos Campos já estão com mais de 80% da lotação de UTIs, então esqueça a aula presencial por enquanto, né? E aí a nossa prova vai ser também no mesmo estilo da que foi feita do PIBIC ano passado. Vai ser pelo Google Forms, aí entra pelo Zoom, né? Eu converso com vocês, sorteio o tema pelo Zoom aqui na hora, e aí vai ser feita a prova por vocês lá, no horário das 10 ao meio-dia, enfim. Aí eu vou lançar quinta-feira o edital, devo lançar quinta-feira, e aí vocês vão ver todos os detalhes. Mas o grupo de estudo já está lançado, né? Inclusive, quem estava olhando aí meu Instagram antes, eu estava gravando já os vídeos para divulgar a partir de amanhã, né? Para vocês, explicando as regrinhas do grupo de estudos, mas quem já fez grupo de estudo sabe como é, então é só seguir aquelas regras novamente, certo?
Aí, na próxima semana, eu já converso com vocês sobre o edital de monitoria, porque já vai estar lançado, aí eu tiro as dúvidas que vocês quiserem aqui também na aula, tá? O Maxwell já está fazendo fusão com o PC dele. Calma, Maxwell, está só começando a aula. Segura aí a onda. Pois bem, então vamos começar aqui. Deixa eu pegar os slides. Vamos lá. Deixa eu retomar um pouquinho. Já estamos há 2 semanas sem ver aqui tudo, né? Então esses slides vão estar disponíveis para vocês logo, logo. Se vocês agora, né, essas primeiras semanas, depois vocês vão se acostumando, mas de vez em quando eu fico olhando como se não estivesse olhando para vocês aqui na câmera. Aqui, como eu dou aula pelo computador, né? Então a tela fica aqui do ladinho, a câmera é sobressalente, então não é um notebook, então nem sempre eu vou estar olhando diretamente para vocês, porque eu vou estar olhando para o slide, mas eu estou com um olho aqui, outro aqui do lado, de olho em vocês sempre. Então, não é falta de atenção, não, é porque eu fico mexendo aqui no computador que está bem do ladinho. Então, deixa eu colocar aqui. Vocês já estão vendo aí os slides, não é isso? Beleza. Pronto, aí aqui a parte da evolução histórica, que a gente viu que né, tem mais a ver com o direito civil. Acho que Manuela deve ter falado alguma coisa para vocês sobre, principalmente a lei das 12 tábuas, né, que é um antecedente histórico importante para a responsabilidade civil em direito civil. Para a gente não tanto, aí falei sobre essas ondas de globalização, a primeira que foi em Roma, a segunda das grandes navegações, a terceira que é a atual, e aí paramos nessa parte em que eu já falei a maioria das coisas aqui. Estou só retomando para a gente relembrar as origens modernas, né? Os principais fatores que levaram ao surgimento do direito do consumidor. Primeiro, a Revolução Industrial, né? Lá na Europa, depois Estados Unidos e chegando aqui ao Brasil já no início do século XX, né? Ali nos anos 30, com a Era Vargas. O liberalismo econômico, né? Que foi fundamental também para trazer para o direito esses dogmas, né? Praticamente dogmas da autonomia da vontade, da liberdade de contratação, da igualdade formal entre os contratantes, né, que são até hoje fundamentais ali para os contratos no direito civil. O surgimento da sociedade de consumo em massa, né, que foi consequência direta lá da Revolução Industrial, né, que veio por meio da expansão do comércio, da proibição da escravidão e do desenvolvimento da publicidade. Eu creio que foi até aí que eu falei na aula passada. Né? E aí falei sobre isso aqui também, nessa questão, quando se configura a sociedade de consumo em massa, ela surge ali no século XVIII na Europa e de forma mais organizada nos Estados Unidos. No final do século XVIII, nos Estados Unidos, já começavam a surgir movimentos organizados voltados, né, para a criação de normas de proteção do consumidor. Inclusive, já se usava a palavra consumidor, em inglês, né, consumer. E esse movimento começa a se consolidar no século XIX e passa pela normatização completa já na segunda metade do século XX, como vamos ver daqui a pouco, né, na evolução histórica do direito do consumidor, passando lá pelos Estados Unidos. Na Europa, né, a organização dessas normas só vai surgir no século XIX, mas só se consolida após a Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir da busca, né, pela unificação na Europa, né, da unificação do comércio e tudo mais, né, que começa ali pelo Tratado de Roma em 57, e hoje nós temos o que chamamos e conhecemos como União Europeia, né, que tem essa consolidação ali das normas de direito do consumidor para todos os países que fazem parte do bloco europeu, né, do mercado comum europeu. E aí faltou falar disso aqui, então a gente vai agora, né, vendo assunto novo. A necessidade de proteção do consumidor em razão dos riscos inerentes à produção, práticas abusivas, insuficiência da responsabilidade civil subjetiva, publicidade ilícita, vícios e acidentes de consumo e a falta de informação. Com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, e a gente fala de maneira geral, né, Revolução Industrial, mas já se pensa em fases, né, da Revolução Industrial, isso aí já é algo bastante desenvolvido. E quem assistiu ano passado ao nosso ENIX, né, viu até um projeto de pesquisa que tinha lá, né, do curso de administração, que tinha como título Indústria 4.0. É que já se fala, né, em 4 fases, na 4ª fase da Revolução Industrial. E essa seria a Revolução Industrial de natureza tecnológica e tudo mais, típica do nosso século XXI. Então, não é uma revolução, são várias, né, várias fases dessa Revolução Industrial,
E a cada fase dessas que passamos, né, vão surgindo riscos que são inerentes à produção industrial. Não só em relação à própria produção, por exemplo, de um telefone celular, de um computador, de uma webcam, mas também em relação aos riscos que esses equipamentos eletrônicos trazem para a gente. Os riscos físicos, né, de, por exemplo, explodir um celular, né, de dar um curto-circuito, etc., como também os riscos de natureza psíquica, né, já que a gente está tão conectado nesse período, né, da pandemia, que surge aquela estafa, né, de ficar conectado por horas e horas em reuniões, nas aulas, né, online. Então, isso também traz consequências. E são riscos que são inerentes a esse processo produtivo e a esse processo de fornecimento desses bens e desses serviços. Também, com o passar do tempo, vão surgindo as chamadas práticas abusivas, e que hoje são cada vez mais fáceis de ocorrer, justamente porque, do ponto de vista contratual, né, o direito do consumidor hoje é regido quase que totalmente nas relações jurídicas pelos chamados contratos de adesão. Né? Provavelmente todos nós aqui, vocês, provavelmente também já assinaram várias vezes na vida contratos de adesão. Seja para coisas simples e do cotidiano, como, por exemplo, ter um telefone celular, seja pré-pago, seja de conta, etc., como para outras coisas mais complexas, como plano de saúde, financiamentos, etc., etc. Então, as práticas abusivas, elas acabam sendo mais fáceis de ocorrer nos contratos de adesão, justamente porque, como vocês já devem lembrar, os contratos de adesão não abrem espaço para discussão, né? Ou você assina e aceita tudo que está ali escrito, ou você não vai aceitar e não vai assinar. Então, não há espaço para discussão de cláusulas, né? E para sugestão de mudança de cláusulas, nada disso, né? Evitem contratos de adesão, não só com essa empresa, Afrânio, mas com as outras também, né? Tem que estar de olho em todos esses contratos de adesão, principalmente nas letrinhas miúdas, nas cláusulas penais, né? Nas questões de multa contratual e também naquela história da tal fidelidade, né? São muitas cláusulas que geram polêmica nesses contratos, não só de telefonia, né? Mas também de TV por assinatura, planos de internet, etc, etc. Foi bom ter lembrado, né? E isso vale para todas essas empresas, porque todas elas seguem um padrão bem parecido, né? Então, a questão das práticas abusivas são outro problema, né? Que surge e que o direito civil não consegue suprir essa demanda, né? Por ações e por indenizações dessa natureza aqui no direito do consumidor. Aí isso surge, né? Por conta da insuficiência da responsabilidade civil subjetiva, porque vocês aprenderam isso com a professora Manuela lá em Direito Civil, né? Responsabilidade civil tem como regra a responsabilidade subjetiva, com culpa. E aí é preciso que a vítima, né, prove que ocorreu aquela situação e que ela se enquadra numa daquelas modalidades de culpa, né? Imprudência, negligência, imperícia. Mas muitas vezes não ocorre uma situação de culpa configurada aqui nas relações de consumo. Muitas vezes vai acontecer algo sem a configuração de culpa. E aí, se você não tem a culpa configurada, se você vai seguir lá o modelo do direito civil, você teria muitas dificuldades de provar que aquele dano ocorreu e de conseguir ser indenizado ou indenizada por aquele dano sofrido. Então, aqui, a responsabilidade civil subjetiva vai ser insuficiente. E aí vamos ter que usar a ideia, né, da teoria da responsabilidade objetiva, como eu vou mostrar para vocês mais à frente. Tem umas letrinhas na frente, mas no final tem Martina, né? Depois essa pessoa vai me dizer qual é o nome dela para eu poder identificar aqui direitinho. Ela está falando que o PROCON só chega a reclamação da empresa, né, da Oi falando e o povo, a Oi falindo e o povo endoidando. Tem esse problema da Oi especificamente, mas as outras operadoras, a TIM, a Claro, a Vivo também tem problemas. Martina, certo? Pronto, é porque tinha essas letrinhas na frente, eu não estava sabendo se era ela mesma. Né? Então, é isso, né? Essas operadoras todas trazem problemas, mas a campeã em reclamações tem sido já há muito tempo a Oi, realmente, né? Então, aqui a gente vai usar a responsabilidade objetiva, né? Para ir mais além
né, do que só ficar buscando a culpa, porque aqui muitas vezes os casos são de situações que não vão configurar culpa, né? E muitas vezes nem são situações ilícitas, são situações previstas pela lei, né? A empresa está agindo dentro da lei, mas aquela atuação dentro da lei está gerando danos. E aí, na responsabilidade objetiva, independentemente da análise da culpa, vai haver sim a possibilidade de punir esse agente, né? Esse fornecedor de produto ou serviço que age dessa maneira danosa em relação ao consumidor. Publicidade ilícita, né? A gente vai ver mais à frente, já no final do semestre, né? As questões sobre publicidade, mas aqui há uma questão já bastante discutida, por exemplo, né? Com relação à publicidade infantil, né? E já houve decisões, né? Do STJ, inclusive inviabilizando, né? A publicidade infantil durante aqueles programas, né, de desenhos animados, enfim, aqueles programas voltados mais para o público infantil, porque já ficou comprovado, né, que as crianças até certa idade, principalmente as crianças mais novas, né, mais jovens, elas não têm discernimento para poder distinguir o que é o desenho animado e o que é o comercial. E muitas vezes naqueles programas, né, passa o desenho e já emenda com o comercial de um brinquedo, de uma comida, enfim. E aí a criança não consegue distinguir o que é o desenho e o que é o comercial, o que é a publicidade. Então, nesses casos, o STJ já deu decisões no sentido de proibir a publicidade infantil em determinadas situações. Há também outras, né, com relação às bebidas alcoólicas, a cigarro, etc, etc. Isso a gente vai ver mais à frente, mas existem essas formas de publicidade que vão trazer problemas e também há a publicidade abusiva, que vai ser, por exemplo, danosa a minorias. Então, você pode ter uma publicidade ali, uma propaganda que seja eminentemente racista, que seja homofóbica, que seja transfóbica. Isso já aconteceu várias vezes e gera esses danos, né, a essas pessoas. Às vezes, pessoas que você consegue identificar quem são, às vezes um grupo de pessoas difusa, né, um grupo de pessoas difuso, que vai ter ali também a resposta do Poder Judiciário com a indenização. Nesse caso, sendo difuso, vai para um fundo, né, relacionado à defesa e proteção dos consumidores. Então, isso também veio, né, nessa esteira da necessidade de se trazer normas que regulamentem e que protejam melhor as vítimas desses danos. Oi. Claudemir, Lucas. No caso da publicidade infantil, ela pode ser considerada abusiva ou enganosa? Ela foi mais para o espectro da abusiva. Ela é abusiva, então, né? Porque assim, Beleza. Ela tem um quê de ser enganosa, porque a enganosa vai induzir alguém a erro, e logicamente vai induzir as crianças a erro. Mas no caso das crianças, elas vão até ser induzidas de maneira inconsciente, porque elas não têm como discernir ainda, né, distinguir o que é publicidade e o que é desenho animado, por exemplo. Então, nesse caso, foi mais para a esteira realmente da publicidade abusiva, que é pior, né, mais grave do que a enganosa. Mas aí vamos Muito obrigado, professor. De nada. Aí vamos ver mais para frente como isso vai repercutir aí nessas relações jurídicas. Aí temos também os vícios, os acidentes de consumo, né, que são os casos que a gente vai ver em que vão ocorrer os danos, né? Danos mais brandos, danos mais graves, e a falta de informação, que é algo também fundamental aqui, que é a informação, né? O consumidor tem que estar sempre bem informado, desde informações básicas sobre a validade do produto, como ele pode ser utilizado, eventuais riscos que existem à saúde, né, mental, física, etc., até outras especificações técnicas. Claro, dentro do nível de conhecimento comum, geral, dos consumidores, né? Informações técnicas muito específicas, aí vão ficar mais restritas a um público, né, que seja especializado naquela área. Não é bem a questão, mas pelo menos informações que sejam acessíveis e claras ao público em geral. Essas devem estar ali disponíveis para os consumidores. E a falta de informação gera danos também. Porque se, por exemplo, não há informações no medicamento, num cosmético, sobre eventuais reações adversas, reações alérgicas, e uma pessoa que é alérgica a determinado componente químico daquela fórmula, toma aquele medicamento ou usa aquele cosmético, pode ter consequências.
consequências brandas que vão desde o mal-estar, manchas no corpo, até consequências graves, como um choque anafilático e a morte. Então, a falta de informação aqui, ela traz danos, ela traz um potencial, né, de produzir danos, e esse potencial de produzir danos vai gerar também o dever de indenização. Então, veja, todo esse arcabouço aí, né, toda essa estrutura que eu mostrei agora para vocês, ela acaba no direito civil, né, na estrutura que o direito civil construiu aí secular, milenar, ela acaba não sendo suficiente, né, para suprir essas necessidades que vêm por conta dessa sociedade de consumo em massa, da Revolução Industrial nas suas fases, etc. Então, é preciso que surjam normas específicas que protejam essa categoria de pessoas, que são os consumidores, somos, né? Todos nós somos consumidores, para que essas pessoas possam ter realmente os seus direitos ali respeitados e para que essas práticas, né, essas relações jurídicas também se tornem mais justas. Por isso, né, é que vai surgindo em cada país, em cada realidade, a necessidade de ter ou legislações específicas, como códigos propriamente ditos, ou, vamos dizer, leis fundamentais, né, específicas sobre determinados pontos, já que o Código Civil em alguns países pode também suprir essas necessidades. Mas, em geral, surgiram, né, mundo afora, leis específicas sobre isso, decisões jurisprudenciais ou até mesmo códigos, como é o caso brasileiro, em que essas normas foram devidamente regulamentadas para proteger melhor os consumidores. Certo? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tudo certinho? Ô, professor, Oi. sendo assim, a obrigação da reparação ela pode advir tanto de uma omissão quanto de uma ação, né? Como no caso da falta de informação sobre o medicamento. Nesse caso, seria uma omissão. E ainda assim, recairia sobre a responsabilidade da empresa, né? Exatamente. Exatamente. Aqui tanto é possível por ação ou omissão, pode ser com culpa ou sem culpa, já que a nossa responsabilidade aqui é Responsabilidade objetiva. objetiva, né? Isso. E tanto pode ser um fato ilícito quanto lícito. Às vezes, fatos lícitos também poderão levar à prática de danos. Certo? Bom, aí vamos seguir aqui com a evolução da proteção do consumidor e aí vamos dar um giro, né? Vamos começar aqui analisando como surgiu o direito do consumidor nos Estados Unidos, como surgiu na Europa, em alguns países, né, principalmente França, Portugal e Espanha, e aí vamos chegar ao Brasil, né, para a gente ver como é que no Brasil surgiu o direito do consumidor. Por que falar dos Estados Unidos? Por que falar da Europa? Bom, o nosso direito, né, do consumidor ele vai beber muito dessas fontes, principalmente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são o paradigma aqui, né? São um país que realmente trouxe essa proteção do consumidor já há muito tempo, né? Desde o século XIX começam a surgir leis que tratam da proteção do consumidor e no século XX, já ali pelos anos 50, 60, já havia uma consolidação nos Estados Unidos de normas dessa natureza. E acaba, né, que os Estados Unidos vão servir aqui de inspiração para o Brasil, dentro, claro, da nossa realidade, né? Na Europa também vai haver muitas influências, né, do direito norte-americano e da maneira que os Estados Unidos trataram o direito do consumidor ali nos seus primórdios. Mas depois a Europa segue o seu caminho. E o Brasil pega um pouco, né, pega bastante das influências dos Estados Unidos e vai também conseguir captar algumas influências importantes da Europa. Por isso que é importante fazer esse giro para que vocês entendam mais na frente como o direito do consumidor chega e se desenvolve no caso brasileiro, certo? Bom, então vamos começar aqui com essa evolução da proteção do consumidor nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a proteção do consumidor vai surgir simultaneamente, Chicago sempre sendo o início, exatamente, né? Vai ser o caso aqui. Então, a proteção do consumidor vai surgir simultaneamente com o movimento sindicalista, que na época, né, lutava por melhores condições de salário, ali na segunda metade do século XIX, mais ou menos 1860 e alguma coisa, principalmente em relação aos frigoríficos de Chicago. E aí, essa origem é muito interessante, porque o direito do consumidor, né, a gente sempre pensa nele associado mais ali ao direito privado, direito civil, etc. E, na verdade, a origem do direito do consumidor, né, a origem de fato,
ela vai se confundir ali com o movimento sindicalista, né? Vai se confundir com o direito do trabalho. O que aconteceu aí nessa época foi o seguinte: os frigoríficos da cidade de Chicago tinham, como em outros lugares dos Estados Unidos e mundo afora, né, práticas trabalhistas bastante nocivas, né, aos trabalhadores. Jornadas de trabalho exaustivas, falta de higiene, né, no manuseio da carne, falta de preparo para o armazenamento, o transporte, a distribuição e a venda. Então, havia uma série de problemas que começaram sendo problemas tipicamente trabalhistas. E aí, os sindicatos, né, que representavam os trabalhadores dos frigoríficos, começam a se manifestar, né, e começam a fazer ali movimentos grevistas e tudo mais, buscando melhores condições de trabalho. Só que durante essas reivindicações, né, que eram feitas pelos trabalhadores, começam também a ser divulgadas para o público, né, para a população de Chicago, as condições em que eram armazenados, guardados, vendidos, né, esses pedaços de carne. Isso começa a gerar revolta, né, entre os consumidores. E aí começam a surgir também, né, protestos, revoltas contra a forma pela qual a carne era manuseada, distribuída e vendida. E aí, né, nessa coincidência histórica, o movimento consumerista começa a aparecer. Especificamente nesse caso, para buscar melhores condições de compra e venda da carne desses frigoríficos. Então, começa tudo, né, com esse movimento que começa ali pelo direito do trabalho, né, pelo movimento sindical, direito sindical, e vai chegando para o direito do consumidor, porque essas informações chegam ao grande público, né, à população, e aí a população de Chicago fica revoltadíssima, né, com as condições péssimas em que havia o armazenamento, distribuição e venda dessa carne. E a partir daí começa a surgir, né, reivindicações buscando, né, que se regulamentasse a forma pela qual os frigoríficos deveriam manusear essa carne, deveriam armazená-la e depois também deveriam distribuí-la e vendê-la para o grande público. A cisão com o movimento trabalhista, né, nesse movimento de Chicago, né, vai ocorrer a partir da criação da National Consumer League, a NCL, né, em 1899. Então, até por muito tempo depois, né, cerca de 3 décadas depois, ainda houve ali uma conexão entre os movimentos consumeristas e o movimento trabalhista, os sindicatos e tudo mais. Mas aí, em 1899, vai ser criada a nível nacional nos Estados Unidos a Liga de Consumo, ou a Liga de Consumidores, né? E aí, finalmente, vai ser criada uma entidade, né, específica para defender os direitos do consumidor, ou dos consumidores. Já na década de 30 do século XX, vai surgir a Consumer Union, a União de Consumidores, que depois vai virar, né, atualmente ela é chamada de Consumer Reports. Essa é a entidade hoje, né, a mais representativa do direito do consumidor ou dos consumidores nos Estados Unidos. Inclusive, a Consumer Reports tem uma revista que é lançada periodicamente e lá cabe a essa entidade fazer os testes, como aqui no Brasil a gente tem o Inmetro, né, que vai fazendo testes de, testes de resistência, né, de qualidade dos produtos. Lá é a Consumer Reports que vai fazendo esses testes. Algumas vezes por indicação das próprias empresas, né? Então as empresas já mandam os produtos para que eles façam os testes em laboratório. Outras vezes são os consumidores que vão denunciando, né, situações ali que vão acontecendo e eles então compram, né, adquirem aqueles produtos para fazer os testes. Então até hoje, né, essa entidade é muito relevante nos Estados Unidos porque cabe a ela fazer essa divulgação de produtos que são de boa qualidade, de produtos que são de má qualidade, de fazer pressão mesmo, lobby, né, para que mudem algumas regras ou para que se mude posicionamentos da jurisprudência sobre determinadas situações. Então, lá existem essas entidades que são aí defensoras, né, dos direitos do consumidor e que surgiram lá atrás, né, com esse movimento aí dos frigoríficos de Chicago, lá no século XIX e hoje, até hoje, né, são bastante representativas dos direitos dos consumidores norte-americanos. Aí, agora vamos falar um pouquinho da regulamentação, né? Como é que surgem as primeiras leis e como é que isso vai se desenvolvendo lá nos Estados Unidos. No início do século XX, a alta da inflação, problemas éticos com medicamentos e denúncias das condições da indústria da carne
fizeram o Congresso americano aprovar, já em 1906, a regulamentação para a indústria de carne, que ficou, né, marcada por essa lei, que era chamada de Meat Inspection Act, ou Lei de Inspeção da Carne. E a Lei de Alimentos e Medicamentos Puros, que no original seria chamada de Pure Food and Drug Act, ou a Lei de Alimentos e Medicamentos Puros. Então, essas duas leis foram aprovadas ali no comecinho do século XX, né, 1906, justamente para recomendar ou para regulamentar essas situações que foram aparecendo nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu nessa época foi o seguinte, né? Resumindo aí, dando um resumo da ópera. Tal como aconteceu lá em Chicago, né, a nível nacional, no início do século XX, começam a surgir denúncias pipocando, né, em todo o território norte-americano sobre situações ou empresas que estavam ali armazenando a carne de maneira irregular ou que estavam vendendo carne, né, sem condições de consumo, enfim, própria para o consumo. E aí, então, foi necessário criar uma regulamentação nacional para a indústria da carne, que foi essa lei de inspeção da carne, e havia problemas com a venda de medicamentos falsos na época. Medicamentos falsos, medicamentos que tinham menos componentes químicos do que o necessário para poder fazer efeito, etc, etc. Então, houve alguns escândalos, né, que foram surgindo ali na indústria de medicamentos, que fizeram com que surgisse a lei de alimentos e medicamentos puros. E aí, junto, né, veio também essa questão dos alimentos, já que também havia denúncias de venda de produtos, né, de alimentos que estavam ali adulterados, falsos, etc. Aquela velha história, né, de vender queijo falsificado, de vender bebidas falsificadas. Isso existia lá nos Estados Unidos na época, não que hoje também não exista, claro que vai existir também, só que hoje há essa regulamentação, né, que foi criada lá em 1906. Em 1914 foi criado o Federal Trading Commission, né, que é a Comissão Federal de Comércio, que seria mais ou menos aqui no Brasil o equivalente ao CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, certo? Então, o Federal Trading Commission, lá nos Estados Unidos, é o órgão encarregado da aplicação das leis antitrust e da proteção dos interesses do consumidor. Esse órgão lá foi criado em 1914, portanto, há mais de um século já existe um órgão responsável por tratar dessas questões que envolvem aí monopólios, oligopólios, concorrência desleal e outras questões que a gente vai ver agora na sequência, porque é importante falar dessas chamadas leis antitrust, né? Elas já existem há muito tempo, desde, sei lá, século XVIII, no Reino Unido já existiam, né, leis antitrust. Nos Estados Unidos, essas leis existem ali desde o século XIX e criam força, né, com a criação da Comissão Federal de Comércio. E aqui no Brasil existe uma lei específica de 2011 que trata também dessas questões. Então vamos ver agora na sequência, por isso está esse asterisco aí nas leis antitrust, para a gente abrir um parênteses nessa discussão aí dos Estados Unidos, para a gente falar um pouquinho disso agora. Bom, então vamos falar um pouquinho de três conceitos fundamentais que já devem ser, né, vistos aqui e já devem ser discutidos. Trust, cartel e holding. São três conceitos que estão relacionados a essa questão das chamadas leis antitrust. São práticas comerciais, certo? Que a gente vai ver como funciona cada uma delas. Elas não são, em geral, ilícitas, certo? Se bem que tem uma delas aí que é ilícita, mas, em geral, elas não são ilícitas, elas são regulamentadas, elas precisam de regulamentação. Não podem ser feitas de maneira totalmente livre, certo? Então, vamos ver o que significa cada uma delas e aí vamos ver, na sequência, qual delas é que é ilícita, né? É proibida pela lei. Então, começando pelo conceito de trust. Então, o que seria o trust? O trust é a fusão ou união entre empresas de um mesmo ramo ou de ramos diferentes da economia para constituir uma única companhia ou uma companhia de maior porte, para criar monopólio ou oligopólios, visando diminuir a concorrência e ou frear a expansão de concorrentes menores em situação de crescimento. Seria, por exemplo, uma situação assim, você tem um grande hipermercado, né? E aí esse hipermercado tem concorrentes pequenos, mercadinhos ou supermercados menores, que estão ali no seu entorno, né? Em bairros próximos, na mesma cidade, enfim. E aí esses mercados são concorrentes dele, né?
e podem surgir também até outros hipermercados grandes, que são também concorrentes até mais diretos. Para que esse hipermercado freie um pouco essa concorrência ou fique mais fortalecido do ponto de vista comercial e empresarial, ele pode começar a comprar os outros mercados, né, os outros hipermercados do mesmo tamanho dele, ou podem comprar mercados menores, ou pode diversificar, ele pode diversificar o seu ramo de negócios e fazer um hipermercado e mercados pequenos também, né, com outros nomes, mas sendo também pertencentes à mesma empresa. Esse ato de sair comprando, né, adquirindo, fazendo a fusão entre várias empresas para diminuir a concorrência, para aumentar o seu tamanho, enfim, isso é o truste, certo? O truste, em princípio, ele é legal, certo? Agora, é claro, ele tem que obedecer às restrições impostas pela lei. Essas restrições, em geral, né, elas estão na Lei 12.529 de 2011, e o que é visto aqui no Brasil, por exemplo, como a maior restrição a esse tipo de negócio, né, ou esse tipo de prática, é o seguinte: deve-se evitar, né, a concorrência desleal, ou deve-se evitar que se formem monopólios ou oligopólios gigantescos, né? Ou seja, que essa empresa acabe, né, se fundindo a tantas outras que acabe gerando um mercado que seja só dela, ou praticamente só dela. E, de vez em quando, essas questões, então, chegam até o nosso órgão, né, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que cabe a ele determinar, por exemplo, se essa compra, essa fusão entre empresas é legal, é legítima, se não, vai ser desfeita, né? Ou se vai ser necessário, por exemplo, desmembrar essa empresa para criar outra, para poder manter ali uma concorrência. Então, isso acontece quando, por exemplo, temos grandes empresas, como foi recentemente a Nestlé, que queria comprar a Garoto, né? E aí o CAD interviu nessa situação e, por muito tempo, acabou proibindo, né, a compra da Garoto pela Nestlé. Hoje a Garoto faz parte da Nestlé, mas houve uma série de restrições que foram impostas lá para evitar, né, para dar uma certa concorrência, para evitar que as empresas concorrentes acabassem, né, sendo submetidas a uma situação de concorrência desleal. Isso também aconteceu na fusão da TAM, né, com a LAN, que virou a Latam, que é essa empresa maior de aviação que existe. Enfim, existem várias situações já que ocorreram aqui que se envolvem com a situação do truste. Falta menos de 1 minuto para acabar essa primeira parte da aula, então vou dar aquela parada técnica e volto em instantes. Me aguardem aí que eu já volto, tá? Até já.